temos aqui membros do Governo, temos deputados à Assembleia da República, temos presidentes de Câmara Municipais, temos presidentes das Assembleias Municipais, temos membros das Assembleias de Freguesia, temos presidentes de outras freguesias. O que esperam de nós lá fora é que depois da divergência façamos da convergência a força do PS para dar respostas aos problemas profundos com que Portugal e o Distrito de Viseu e cada um dos vossos territórios está confrontado. Não são tempos fáceis. Não são tempos fáceis. E por isso é que eu tenho a certeza profunda de que saímos deste Congresso mais fortes do que entramos. Somos um grande partido que diz o que tem a dizer nas salas, nos congressos, nas reuniões partidárias. Mas depois deste Congresso, caros camaradas, é tempo da convergência. Em bom rigor, não houve divergência sobre um candidato e todos o apoiamos. Mas isto não é tarefa de um homem só. Nem é tarefa de um homem só do Presidente da Federação, do António Borges, e também não é tarefa de um homem só do nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro, o António Costa. Pedro Marques, leva daqui esta mensagem. No Distrito de Viseu, a convergência está feita. Estamos unidos e ao lado do Secretário-Geral e do Primeiro-Ministro para fazer aquilo que este país precisa de ser feito. E o que temos que fazer é olhar de novo para as pessoas, devolver a esperança às pessoas, olhar para as pessoas não apenas como uma despesa, uma folha de Excel, e toca-se é que cortar, corta nos salários, corta nas pensões. Foi por isso que chegámos onde chegámos, e foi por isso que neste momento, como já aqui foi dito várias vezes, a nossa responsabilidade é devolver a esperança aos portugueses, devolver a confiança. E como já disse bem hoje o nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro, estes são tempos em que se exige estabilidade. Estabilidade significa que temos todos que estar unidos e convergentes uma vez mais para que este seja um governo de 4 anos, um governo de legislatura. Os portugueses estão cansados de eleições após eleições, de instabilidade, em que as guerras ao fim e ao cabo não são mais do que as ambições pessoais e políticas de determinados partidos e de determinadas personalidades. Este é o tempo em que as divergências estão resolvidas. Estão resolvidas internamente. Temos um novo Presidente da República, temos uma nova realidade parlamentar, temos um governo com maioria que se apoia no Parlamento português, que é o representante legítimo dos portugueses, e, portanto, a nossa responsabilidade é dar um litro para que o PS cumpra o seu programa, para que o PS, cumprindo o seu programa, devolva a esperança aos portugueses, combatendo a pobreza, estimulando a economia, criando emprego, cumprindo os seus compromissos, sendo um país que está à altura do seu papel na União Europeia, dizendo quando não concorda, como já fez o Primeiro-Ministro, não concordamos, mas estamos cá para sermos parte da solução. O que esperam da Federação? O que lá fora esperam da Federação e dos deputados é que apoiem as câmaras, que preparem bem as eleições autárquicas, que todos estejamos convocados para esse desafio, porque se o fizermos, certamente, como já aqui foi dito, os presidentes de Câmara já disseram presentes e nós temos que estar ao seu lado para de novo combater a direita e dar a este distrito, finalmente, uma maioria de câmaras municipais do Partido Socialista. É por isso que termino como comecei. Saímos mais fortes do que entramos. O tempo da divergência já lá vai. Este é o tempo da convergência, é o tempo da unidade e é o tempo de cada um de nós e todos em conjunto sabermos dar respostas à esperança que os portugueses exigem do Partido Socialista. Muito obrigado a todos. Viva o PS, viva Portugal! Iria agora propor à votação a moção do nosso Presidente. Quem vota contra? Quem se abstém? 4 abstenções, aprovado por maioria. E agora proceder ao anúncio dos resultados eleitorais.
Para a Comissão de Jurisdição, credenciados 212 delegados, votaram 190, lista A 167, brancos 18, nulos 5. Comissão de Fiscalização Económica e Financeira, credenciados 212, votantes 190, lista A 166, brancos 19, nulos 5. Comissão Política da Federação, credenciados 212, votantes 190, lista A 162, brancos 20, nulos 8. Neste momento encontram já entre nós representantes do PCP, da Misericórdia de Santo António, já temos alguma comunicação social connosco, a Confraria dos Gastrónomos. O PSD indicou que se faria representar, assim como o CDS. Ainda não chegaram. Eu iria partir para o encerramento. Bem, senhores delegados, depois deste dia de trabalho, da política pura e dura, queria desde já agradecer ao Dr. Pedro Marques realmente a sua presença hoje aqui e queria lhe dizer que quando fosse para Lisboa que encontrasse o Sr. Ministro do Equipamento e das Obras Públicas e que lhe dissesse que por estes dias o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul iria falar com ele, ou com o Sr. Secretário de Estado do Guilherme de Oliveira Martins, no sentido de podermos conversar, no sentido da melhoria da estrada entre Termas de São Pedro Sul e Vozela. O Sr. Ministro, tal e qual como eu, temos costelas na vizinha freguesia de Câmara do Concelho de Vozela e quero sensibilizá-lo no sentido de realmente esta obra, que já é falada há tantos anos, se possa concretizar. Mas também lhe queria dizer que aquela obra que aqui já hoje foi falada, nomeadamente a IP3, a requalificação de IP3, que já foi falada aqui por diversos oradores, não é uma obra apenas para o Concelho de Viseu. É uma obra necessária para todo o Distrito de Viseu. E queria que o Dr. Pedro Marques dissesse ao Sr. Ministro que realmente, sabendo que o país tem muitas dificuldades financeiras, mas também sabemos que realmente as dificuldades financeiras às vezes são ultrapassáveis de outras formas. E agradecia que lhe dissesse que realmente esta obra se pudesse concretizar e que deixassem de fazer projetos e mais projetos, porque cada vez que muda governo fazem projetos novos. E sucessivamente fazem-se projetos e projetos e projetos e não há ninguém que defina efetivamente a via final que realmente se pretende para o traçado da futura autoestrada. Isto hoje, como disse, foi uma reunião de trabalho, discutiu-se aqui bastante. Agora é a altura de realmente nos unirmos à volta do António Borges. O António Borges foi eleito Presidente da Federação e é a altura de realmente todos nós o podermos ajudar para que realmente o Distrito possa ter os melhores resultados eleitorais possíveis. Tivemos aqui momentos de descontração da parte do Vice-Presidente da Câmara de São Pedro Sul, Dr. Pedro Moro, relacionado com os produtos de dermocosmética. Espero que depois deste encerramento do Congresso, espero que realmente os senhores presentes possam levar para as suas esposas alguns produtos da dermocosmética, ou realmente as senhoras que aqui estão também possam adquirir os mesmos. Para encerrar isto, queria agradecer realmente a vossa presença aqui hoje. Vocês hoje estiveram em São Pedro Sul, espero que tenham sido bem recebidos. Para o almoço inscreveram-se perto de 200 pessoas, houve pessoas que foram embora antes, mas foram almoçar 200 pessoas. O que nós aqui comemos hoje foi uma forma de se comer vitela, mas há outras formas de comer vitela de Lafões. Há outras formas, nomeadamente aquilo que se faz, principalmente na zona de Manhoce, em que é feito de uma forma diferente. Hoje, para 200 pessoas, foi feita daquela forma, que é uma forma mais rápida de se consumir a vitela e realmente há outras formas, no meu entender, melhores que aquela que nós aqui comemos hoje. Espero que realmente se tenham sentido aqui bem hoje em São Pedro Sul. Voltem sempre, têm as portas abertas, tanto da minha parte como da parte do município de São Pedro Sul. Muito obrigado pela vossa presença. E dava agora. Faltam 5 minutos para as 6 horas. Nós
há bocado realmente reagimos bem ao tempo, quer dizer, aquela questão dos 3 minutos não deixar falar mais, ou alguns que se estenderam, mas realmente conseguimos cumprir realmente o horário que estava estipulado. Uma questão de 5 minutos, conseguimos realmente cumprir o nosso horário. Agora temos aqui, se calhar, uma faixa de 5 minutos, a ver se realmente o resto dos convidados chegam, para se poder proceder ao encerramento final. E agradecer que não saíssem da sala. Eu dava a palavra ao António Borges, o nosso Presidente da Federação. Caros camaradas, caras e caros congressistas, presidentes das conselhias do Partido Socialista, dirigentes distritais eleitos, convidados, caro Presidente da Mesa do Congresso e nosso Presidente da Câmara de São Pedro Sul, Vítor Figueiredo, uma palavra de muito apreço e de felicitações pela forma como conduziste os trabalhos do Congresso. Não é fácil, mas como é teu timbre, fizestes um trabalho com uma grande maestria, que aliás tem paralelo na tua presidência da Câmara Municipal de São Pedro Sul, e agradeço-te e agradecemos todos por isso. Uma palavra também de saudação para o nosso Presidente da Conselhia, para o António Casais, e permitam-me que também nesta referência englobe o Joaquim Ribeiro e a Anabela Martins. Os dois, com todo o staff de São Pedro Sul, foram inexcedíveis na forma como organizaram connosco este Congresso, e queria também reiterar os cumprimentos à Lúcia Silva, a nossa Presidente das Mulheres Socialistas, ao Luís Soares, Presidente da JS do Distrito de Viseu, que tem também aqui o seu primeiro Congresso. Nós temos, diga-se, uma grande expectativa no trabalho do nosso novo Presidente da JS. O Partido Socialista tem um desafio importante junto da juventude portuguesa. Todos nós percebemos que é um caminho que temos que voltar a fazer, e provavelmente um caminho, a nossa relação com a juventude portuguesa e sobretudo com a juventude no distrito e nos nossos concelhos, é um caminho que temos que retomar de uma forma muito determinada, e por isso, Luís, a tua eleição assume de facto uma importância muito relevante num distrito como o nosso, e queria também saudar os nossos deputados, os nossos presidentes de Câmara. Nós percebemos pela intervenção dos nossos presidentes de Câmara a qualidade dos autarcas que temos no nosso distrito, e queria também saudar os nossos convidados, os representantes do PCP, outras instituições e entidades que aqui estão presentes. É um gosto, naturalmente, estarmos aqui todos e podermos estar nesta sessão de fecho do 17º Congresso do Partido Socialista. A saudação para o nosso camarada Pedro Marques, que aqui está em representação da Direção Nacional, é uma saudação de grande reconhecimento, e de grande reconhecimento pela qualidade política de alguém que nos habituou a ser muito rigoroso naquilo que são, ou é a sua forma de estar na política, e devo dizer-vos que não é inocente a presença do Pedro Marques neste Congresso de Viseu do Partido Socialista. Naturalmente que todos nós sabemos as suas raízes no distrito, e isso facilita sempre muito. Falou-se aqui de referência, de valores, de raízes, e quando alguém conhece melhor as realidades, provavelmente a forma de as encarar e de encontrar as soluções, essa forma de encarar os problemas é naturalmente beneficiada por aquilo que é o seu conhecimento da realidade. Eu devo dizer-vos que a presença do Ministro não existe neste Congresso. Existe sim alguém, um militante destacado do Partido Socialista, com provas dadas, em quem o Partido Socialista tem fundadas expectativas, não só no presente, mas também no futuro, alguém que poderá certamente corporizar dos melhores desempenhos que o Partido Socialista pode de facto oferecer
aos nossos concidadãos, e é sobretudo por isso que ele aqui está. Eu posso testemunhar que neste início de governo do PS, ele foi provavelmente daqueles que maior disponibilidade teve e tem para connosco avaliar os nossos problemas e encontrar as soluções que todos ambicionamos. Nós não temos aqui o Pedro Marques para lhe deixar nenhum caderno de encargos, temos a noção de que o país está num momento difícil, está num momento complexo. Sabemos que em 3 meses, em 4 meses, perante muito daquilo que foram as omissões da governação da direita, não há milagres, mesmo na política não há milagres. E portanto nós não estamos aqui para pedir milagres ao governo, estamos aqui com o Pedro Marques porque sabemos que ele é um dos melhores interlocutores que no distrito de Viseu nós poderíamos ter e podemos ter para os nossos problemas. E queria dizer-vos, aliás, no seguimento daquilo que foram as nossas intervenções, que há, de facto, aqui 3 ou 4 notas que num momento de encerramento de um congresso nós nunca podemos esquecer. Há sempre um ponto de partida. Num congresso há sempre um ponto de partida. E num governo que recentemente tomou funções ou entrou em funções, há também um ponto de partida. Nós não podemos esquecer esse ponto de partida. Está para trás um tempo de governo da direita que se assumiu esse governo como o grande campeão do empobrecimento, dos falhanços nas previsões e no falhanço das políticas económicas. Os últimos 4 anos são aqueles anos em que, desde que todos temos memória, o distrito de Viseu e o país mais perderam. O produto recuou para níveis de 2000, a dívida pública cresceu substancialmente para cerca de 130% do PIB, o déficit público esteve sempre longe das metas programadas, o país perdeu cerca de 5% da sua população ativa. A saúde perdeu recursos, a escola pública perdeu professores e alunos, o número de alunos por turma subiu fortemente, pondo em causa a qualidade do ensino. Cerca de 500 mil de desempregados em Portugal ficou sem qualquer apoio social e dezenas de milhares de idosos perderam o seu complemento solidário. E deixaram-se os piores sinais para o investimento e para o emprego nos nossos territórios, particularmente no nosso distrito de Viseu, na justiça, na administração pública e nos serviços de proximidade. No distrito de Viseu e no conjunto dos seus 24 concelhos, a situação agravou-se fortemente nos últimos 4 anos. O nosso governo, o governo do Partido Socialista, o Partido Socialista tem, e é bom que nunca o esqueçamos, um difícil ponto de partida e uma pesada herança com que tem que se confrontar. Foram retirados, como aliás já aqui dissemos, foram retirados 500 milhões de euros ao distrito, o que representou uma perda de riqueza de cerca de 4,5% do seu produto no conjunto dos 24 concelhos. Entre as 30 regiões de Portugal, e é bom que não o esqueçamos, as distâncias entre o Tâmega, a segunda região mais pobre, o Douro, a 6ª mais pobre do país, e Dão Lafões, a 12ª, essas distâncias acentuaram-se de uma forma determinante. Todos os concelhos de Viseu perderam população e a natalidade caiu, atingindo mínimos históricos. A destruição do emprego foi da ordem dos 5% só nestes últimos 4 anos. Também na área da saúde, a herança que o PS recebeu é muito pesada. O aumento das taxas moderadoras, a diminuição do acesso às urgências e a situação em que caíram milhares de cidadãos que hoje ainda se encontram sem médico de família, cerca de 60 mil, é ainda mais gravoso, dado o funcionamento precário de muitas unidades de saúde que todos os dias se confrontam com a falta de meios. Nas áreas do ensino e da justiça, o aumento muito significativo das taxas de retenção e de desistência de alunos no ensino secundário e o condicionamento no acesso à justiça com o encerramento dos tribunais é brutal no impacto que tem sobre a vida das nossas populações. Meus caros camaradas, minhas caras camaradas, este é sem dúvida um difícil ponto de partida.
com clareza um caminho contrário às políticas facilitadoras da vida dos cidadãos e das empresas e que demonstra o desprezo e o distanciamento de quem nos governava. É este, com toda a probabilidade, um dos desafios mais exigentes de sempre que algum dia um governo enfrentou em Portugal. Isso. Ainda para mais num contexto parlamentar que aconselha uma permanente atenção e concertação com os partidos que garantem o apoio ao governo. Como tivemos a oportunidade de afirmar, em pouco mais de 3 meses, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral, António Costa, tem demonstrado, na melhor tradição do PS, que este é um governo diferente, que mostra que há alternativa e que governa para as pessoas. Uma alternativa responsável que está a cumprir o que prometeu em campanha eleitoral, algo que já não acontecia num país como o nosso há muitos e muitos anos. Que repõe os rendimentos das famílias, que está a trabalhar na economia e no emprego e que, naturalmente, coloca as metas orçamentais e o rigor orçamental como um dos seus principais objetivos e uma das suas principais preocupações. Como todos percebem, o combate do PS não é fácil. O PS tem de combater e enfrentar os resultados da doutrina neoliberal. O mercado entrega a si próprio, que despreza o Estado e as suas funções sociais, que permitiu a especulação desenfreada nos mercados financeiros, que cedeu à ganância dos lucros de curto prazo e à corrupção, que desarticulou a produção e gerou desemprego. O PS, naturalmente, tem que afirmar e que tem que se enfrentar perante todos estes problemas. E o PS tem que se afirmar sob a bandeira do socialismo democrático, como sempre. Na esquerda moderna e moderada, que encontra o melhor compromisso entre o Estado e o mercado, entre a liberdade e a igualdade de oportunidades, um Estado e um partido promotor do Estado Social num compromisso com a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social Pública. Os socialistas do Distrito de Viseu têm uma primeira grande tarefa, como aliás tive já a oportunidade aqui de vos transmitir: o apoio sem hesitações ao governo do PS e ao Primeiro-Ministro António Costa. Não porque é simplesmente do PS, mas pela oportunidade que representa de melhoria das condições de vida de uma larga maioria dos portugueses e porque isso representa também uma grande oportunidade para o Distrito de Viseu. Nós temos um ponto de partida, temos objetivos, o apoio ao governo do nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral António Costa, a preparação das nossas eleições autárquicas e, naturalmente, temos aqui 2 grandes oportunidades que importa relevar e que importa acentuar: descentralização e investimento. Esta legislatura é talvez a derradeira oportunidade para cumprir o desígnio da descentralização no país. Todos percebemos que temos um governo e um primeiro-ministro que acreditam na regionalização. Percebemos que esse alguém, talvez por ter sido presidente da Câmara ou presidente de uma Câmara Municipal, valoriza e dá o devido relevo à importância de uma governação de proximidade. Percebemos que há um novo olhar para o país numa perspectiva de maior coesão nacional, como aliás ressalta da criação da Unidade de Missão para o Interior, na qual colocamos a maior das esperanças. E percebemos também que acabou o tempo da diabolização do investimento público como desculpa para não fazer o que ainda não foi feito. E essa é uma questão que eu relevo e acentuo no seguimento, aliás, daquilo que foram as intervenções, quer do José Eduardo, nosso Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, quer do nosso Presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva. Não podemos, por isso, calar as nossas expectativas relativamente ao futuro, e este é um momento em que, só porque outros tiveram já em dobro ou mais aquilo que é essencial para o nosso desenvolvimento económico, não é por isso que devemos afrouxar as nossas expectativas nem ficar calado. Há alternativas que, sem que tenhamos de aumentar a despesa pública para melhorarmos o serviço aos cidadãos do Distrito de Viseu, como se percebe pela reforma do mapa judiciário ou pela rede dos serviços de saúde. A reforma do Estado deve ser encarada como uma oportunidade para racionalizar a administração central e os serviços regionais e desconcentrados, com escalas adequadas, integrando-os, alinhando-os, legitimando-os, e aí esse grande compromisso do Governo relativamente à reforma das comissões de coordenação da região, das regiões, legitimando-os e aproveitando recursos em todo o território. Caros e caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, enunciamos em todo o Congresso o processo político que nos conduziu
até aqui, ou melhor, enunciamos neste processo que nos conduziu até aqui muitas preocupações que têm a ver com a qualidade da nossa democracia e com o funcionamento do Estado e a sua proximidade aos cidadãos. Mas não abdicamos igualmente de uma agenda de desenvolvimento e de modernização para Viseu. Ao contrário do que possa parecer e ao contrário do que muitos querem fazer crer, que o país pouco mais é do que 2 áreas metropolitanas, o distrito de Viseu não é um espaço menor pela sua dimensão, nem pelas suas gentes, nem pelos seus recursos e muito menos pelo seu contributo para o desenvolvimento económico do país. Basta olhar a sul para a indústria automóvel e para a metola mecânica pesada, ou para a floresta e mais a norte para o setor primário e para a capacidade de produção de energia instalada ou para o turismo. O Governo, através do seu Ministro das Infraestruturas e do Planeamento e das Obras Públicas, Pedro Marques, anunciou importantes investimentos para a região na ferrovia. Investimentos muito importantes para a região na ferrovia, que saudamos vivamente. E é bom que se diga que, passados 3 meses, desatou um nó cego de equívocos e de adiamentos e de verdadeiros exercícios de ilusões do antigo responsável do setor, que, aliás, diga-se, também é oriundo do nosso distrito de Viseu. Saudamos vivamente essas decisões e reforçamos essa nota de grande esperança, que, aliás, aqui também já foi transmitida por todos. Mas há necessidades que esperam e, como se percebeu também por algumas das intervenções, algumas delas desesperam. Se temos, meu caro Pedro Marques, se temos que proximamente refazer a sua programação e voltar a negociar os fundos europeus com Bruxelas, que se faça. Ninguém irá perceber que em próximas decisões, na concretização de investimentos que o país necessita, a ligação Viseu-Coimbra não seja a primeira prioridade nacional, e também ninguém perceberia que não existisse um consenso generalizado nesta matéria por parte dos partidos da direita, do CDS e do PSD, ou dos nossos parceiros que hoje na Assembleia da República apoiam o Governo, pondo aliás em causa a maioria qualificada que o PS deseja para os grandes investimentos nacionais. E digo isto para não falar do isolamento e do esquecimento a que praticamente todo o norte do distrito tem sido votado durante décadas. Sinfãs, Rezende, Taboaço, São João da Pesqueira, Armamar, Moimenta da Beira. Aí estão algumas das piores acessibilidades do país. E queria, por isso, caros e caros camaradas, dizer-vos que os socialistas do distrito de Viseu e o Presidente da Federação não serão nunca subservientes ou submissos ou acomodados quando estiverem em causa os interesses do distrito de Viseu, mas serão cooperantes, disponíveis, disciplinados, integradores, e estarão na primeira linha da defesa do Governo do PS e de António Costa, como sempre estivemos. E fazemos-lo com uma grande convicção de que este Governo é um Governo em que todos os socialistas se revêem por inteiro. É um Governo do PS. É um Governo que retoma as políticas de coesão territorial e social de que o país precisa. E é por isso que, num momento como este, a presença do Pedro Marques é, sobretudo, esta ideia de que entre o partido e de quem entre o partido que reclama políticas de convergência no território nacional, perante o partido que reclama convergência no território nacional, perante os responsáveis políticos, perante os autarcas, nós lhe queremos dizer que estamos disponíveis e que, sobretudo, a sua presença aqui é essa possibilidade de podermos deixar as nossas preocupações e transmitir ao Governo uma grande confiança de que as soluções, no tempo adequado, com as soluções financeiras que pudermos naturalmente construir, nós temos a grande esperança de que este seja um grande momento também para o nosso distrito de Viseu. Termino com uma das poucas citações que temos nos nossos documentos e uma das poucas situações em que eu próprio costumo deixar algumas palavras que naturalmente percebo que são sempre longas e maçadoras. Mas
na nossa moção que trouxemos ao Congresso em 2014, nós lembrávamos Jacques Delors. E lembrávamos Jacques Delors quando ele falava sobre a coesão. E falava sobretudo na construção de um espaço e de uma Europa de liberdade e de oportunidades e de igualdade. Mas essa frase de Jacques Delors é muito apropriada na conclusão de um congresso como o nosso, que eu queria deixar aqui, enquanto Presidente da Federação, que foi um congresso animado, participado, onde fomos capazes de dizer o que tínhamos para dizer e onde eu espero que daqui saiamos mais fortes, mais unidos e mais prontos para as batalhas que nos esperam. Jacques Delors falava da coesão que se constrói com a competição que estimula, com a cooperação que reforça e com a solidariedade que une. É com esta vontade de unir os socialistas de Viseu, com esta vontade de reforçar a solidariedade que sempre foi a marca do Partido Socialista e, sobretudo, com esta vontade de irmos à luta, de competir e de enfrentar os nossos adversários, que eu gostaria de deixar uma palavra final a todos. Agradecer aos nossos convidados, quer aos representantes do PCP, quer aos representantes do PSD que nos honram com a presença neste Congresso, dizer-lhes que, independentemente da luta política, o PS é um espaço de grande liberdade, de grande tolerância e é com sentida honra que os temos também aqui entre nós. Obrigado também por estarem entre nós e boa sorte para o PS, boa sorte para todos os socialistas, mas a sorte constrói-se e a sorte trabalha-se. Muito obrigado. E agora, para o encerramento do Congresso, estava a palavra ao Pedro Marques, membro da Direção Nacional do Partido Socialista. Caras e caros camaradas, caro António Borges, nosso Presidente da Federação Distrital de Viseu, caros Presidentes de Câmara, na pessoa do Vítor Figueiredo, cumprimento-vos a todos calorosamente, caros deputados, líder do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas, líder da Juventude Socialista e os restantes membros da Juventude Socialista que estão connosco, os nossos convidados, uma palavra especial dos partidos políticos, os respectivos representantes. É uma honra receber-vos no encerramento do nosso Congresso, da UGT, das instituições sociais que têm tanta força na implementação das políticas, também de políticas públicas aqui no Distrito, que tanto conheci ao longo dos anos e tanto aprendi a respeitar. Delegados, presidentes de conselhia, uma palavra para todos vós, membros da mesa, que aqui por um dia inteiro conduziram os trabalhos exemplarmente, de tal maneira que foi possível começarmos a tempo e horas esta sessão de encerramento com um partido unido, com um partido forte, com um partido que sai daqui mais capacitado para as lutas que vamos travar. Camaradas, e que momento este em que realizamos os congressos distritais, os congressos federativos do Partido Socialista. Este é um momento de viragem de ciclo político. Foi mesmo esta semana que nós votámos o Orçamento de Estado para 2016. Quantos acharam que não íamos conseguir fazer passar o Orçamento de Estado para 2016? Quantos acharam que nos afundaríamos nesta dificuldade de construção de um orçamento que fosse cumpridor das nossas promessas junto aos portugueses, cumpridor dos acordos políticos que estabelecemos para a formação desta Maria, mas também cumpridor das nossas responsabilidades e dos nossos compromissos europeus? Pois bem, foi mesmo esta semana que demos prova de que sim, que é possível. É possível ter uma alternativa responsável. É possível cumprir os compromissos de um governo com os eleitores. E isso faz toda a diferença, como aqui já foi referido. É possível cumprir os compromissos com os eleitores. É possível apresentar um projeto a eleições, formar uma maioria, mudar as políticas e manter um rumo de sustentabilidade para o país. Foi tudo isso que se cumpriu, que se concluiu nesta semana, e é por isso que neste momento estamos verdadeiramente a lançar um novo ciclo político em Portugal.
Esse ciclo é um ciclo de estabilidade, em primeiro lugar. Estabilidade para as famílias, estabilidade para as empresas, por um lado. Passou um período em que as pessoas não sabiam o dia da manhã, não sabiam qual era o corte que vinha no orçamento seguinte, não sabiam qual era o imposto que ia ser aumentado no orçamento seguinte. Agora chegámos a um ciclo onde nós começámos a recuperar os rendimentos no essencial dos portugueses, baixámos já sobre a taxa do IRS mais para aqueles que menos têm, começámos a recuperar os rendimentos dos trabalhadores da função pública, baixámos o IVA da restauração, recuperámos o complemento solidário para idosos, recuperámos o RSI, aumentámos os abonos de família, cumprimos aquilo com que nos tínhamos comprometido perante os portugueses e apresentámos um orçamento com o déficit mais baixo, certamente, do nosso período democrático. Afinal, era possível, camaradas, afinal é possível construir uma alternativa responsável. E a partir daqui, com a estabilidade alcançada, temos também outra palavra fundamental: sustentabilidade. Este orçamento, esta política dá sustentabilidade à nossa política pública. Quando apresentamos um orçamento com esta responsabilidade, aprovado pela Comissão Europeia, com este déficit claramente abaixo dos 3%, estamos a dizer aos portugueses, estamos a dizer aos investidores, estamos a dizer à Europa que em Portugal não temos dúvidas onde estamos do lado da sustentabilidade das políticas públicas, da sustentabilidade das nossas contas, da sustentabilidade, ao fim e ao cabo, também do nosso futuro. E isso é muito importante. Sustentabilidade para fomentar o investimento. Ao longo destes 100 dias em que estamos a governar, não estivemos só a tratar de fazer este orçamento de Estado. Estivemos também a apoiar o investimento das empresas. Fizemos o Plano 100. Foi a primeira coisa que fizemos no discurso de posse do nosso Primeiro-Ministro, foi dizer: vamos pagar 100 milhões de euros de apoios às empresas no âmbito dos fundos comunitários. Durante um ano inteiro tinham sido pagos 4 milhões de euros de apoios devidos às empresas. Em 3 meses pagámos 100 milhões de euros, camaradas. Trabalhámos muito com os serviços públicos, com as empresas, para que o investimento pudesse ser apoiado e para que os empresários que têm direito aos apoios, nos termos da lei, pudessem vê-los chegar, pudessem criar emprego, pudessem avançar com as suas empresas. Portanto, não nos venham falar de apoio ao investimento e de apoio à atividade económica, porque nós mostramos que era possível fazer diferente daquilo que encontramos. Estabilidade para apoiar o investimento, estabilidade para dar confiança ao investimento, porque queremos criar emprego em Portugal. E é por isso também que vos falo de um novo ciclo político a partir daqui. Aprovarmos o Orçamento de Estado está na altura de tratarmos dos estrangulamentos estruturais do nosso país. É a partir daqui que trataremos dos estrangulamentos estruturais do nosso país. Ficou absolutamente evidente nos últimos 4 anos que a política do empobrecimento, da desregulamentação do mercado de trabalho, não trouxe nada de positivo do ponto de vista do futuro do país, da competitividade do país. A diferença far-se-á quando nós conseguirmos qualificar as pessoas, qualificar as empresas através da inovação e qualificar o território. Estes têm de ser pilares fundamentais de quem pensa o país para uma década e não apenas daquele que busca os resultados imediatos e que afinal acaba por nem sequer os alcançar. Qualificar as pessoas, apostar outra vez na escola pública, apostar no ensino profissional, garantir que as crianças não ficam condenadas a um percurso de insucesso e de abandono escolar cedo demais, apostar na qualificação, na inovação nas nossas empresas, a inserir as nossas empresas na economia do século XXI e qualificar o nosso território. E isso passa pela reabilitação urbana, isso passa pela eficiência energética, mas isso também passa por algumas acessibilidades. E isso passa desde logo, por exemplo, por um compromisso que temos, que o governo anterior também falou dele perto das eleições, porque vinham aí eleições, mas ao longo de 4 anos nada fez. Nós temos que olhar para as acessibilidades ao interior, nós estamos a olhar para as acessibilidades ao interior, mas tivemos que ser nós a concluir os estudos que permitirão melhorar as acessibilidades, e nomeadamente nas nossas autoestradas do interior. Porque o governo anterior falou disso em campanha eleitoral, mas nem os estudos que permitissem tomar decisões nos deixaram. Estamos agora a fazê-los para tomar decisões sobre essa matéria a breve trecho. Mas também acessibilidades da ferrovia. Dava jeito que nos tivessem deixado ao menos os projetos preparados, camaradas. Dava jeito que ao menos os projetos de execução tivessem ficado feitos. Pois bem, muito PowerPoint, mas nada de execução. Nós chegámos e dissemos: não vamos outra vez redesenhar os traçados das linhas e os traçados dos comboios, não, vamos executar o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Quando o governo anterior o desenhou,
aproveitou no essencial todo o desenho de infraestruturas, nomeadamente os corredores internacionais de ferrovia que vinham do tempo do governo do Partido Socialista. E vai daí em 4 anos. O que fizeram foi dar um nome, criar um chavão do tal plano estratégico de transportes e infraestruturas e não fizeram obra nenhuma, camaradas. Mas é que o mais surpreendente para mim é que nem um estudo prévio me deixaram, camaradas. É que nem um projeto de execução me deixaram. Uma declaração de impacto ambiental que se visse, camaradas. 4 anos em que nada fizeram em matéria de infraestruturas, de acessibilidade para o interior do país. E agora reclamam em 100 dias que já esteja tudo decidido e que já esteja tudo feito. Oh camaradas, 4 anos, cada vez que os nossos opositores que estiveram a governar até agora vos falarem das obras da ferrovia ou vos falarem da Via dos Duques, basicamente o que deixaram foi o nome, camaradas. Foi o nome. Deram-lhe o nome e com isso parece que temos a estrada pronta. Não, é que nem um projeto de execução, camaradas. Mas em relação à Via dos Duques, é que nem um estudo prévio, camaradas. Ainda está a decorrer o concurso para escolher quem há de fazer o estudo prévio. Não uma declaração de impacto ambiental, nada, camaradas. Ficou o nome e agora perguntam pela nossa decisão e pela urgência da decisão. Pois cada vez que aqui no Distrito vos falarem das obras da ferrovia ou vos falarem das obras de acessibilidade, nomeadamente da Via dos Duques, pois perguntem pelo trabalho que foi feito durante 4 anos, camaradas. Estamos muito a tempo de falar destes temas. Estamos a governar há 3 meses. Estamos muito a tempo de pedir responsabilidades a quem cá esteve 4 anos. Bem sei que as pessoas lá em casa não comem desculpas, nem vivem das desculpas, nem vivem do que ninguém fez ou do que nada fizeram em 4 anos. Mas é bom que os cidadãos lá em casa, através dos nossos militantes e através da comunicação social, saibam com clareza que ficou 0. E mais, ficou uma opção ideológica que agora até parece que não foi a do governo anterior, porque eu no Parlamento agora, sabem que fomos discutir o Orçamento de Estado há pouco tempo, na especialidade, vocês tinham que ver a lista de deputados do PSD que se inscreveram para me perguntar por obras em todas as estradas de todos os distritos, camaradas. Era o PSD, o seu líder, a dizer que o orçamento era despesista e no dia a seguir, aquilo era mais ou menos os dias pares. Perguntavam pelo orçamento despesista, aos dias ímpares pediam obras em todas as estradas do país, camaradas. Foi exatamente o que aconteceu. E também aconteceu em relação às obras aqui no distrito. É que não fizeram as obras e mais. Por opção, não lutaram em Bruxelas para que as obras na rodovia fossem elegíveis aos fundos europeus. É preciso dizer isso. Hipotecaram a possibilidade de fazer tantas dessas obras que os nossos camaradas legitimamente reclamam por todo o país, que os nossos cidadãos reclamam por todo o país, porque não lutaram. Foi uma opção do governo anterior não lutar no Portugal 2020 pela elegibilidade das obras da rodovia. Porque foi claramente esta área das infraestruturas, das obras públicas, que serviu para fazer ataque ideológico e ataque partidário durante 4 anos ao governo anterior do Partido Socialista. Bom, no terreno prometiam-vos tudo e faziam-vos os tais PowerPoints bonitos com muitas linhas de comboio e com muitas estradas. Mas depois, na prática, financiamento para a Via dos Duques ficou 0 no PETI. Ficou 0, para sermos claros. E decisão sobre a linha da Beira Alta ficou priorizado. A modernização da linha da Beira Alta, não ficou lá a prioridade à linha da Aveiro a passar por Viseu e a chegar a Mangualde. A prioridade era apenas a modernização da linha da Beira Alta. A segunda prioridade, lá bem mais atrás, era a outra linha. Portanto, é também bom que fique claro para todos, quando vos falam do comboio a passar por Viseu, que o governo anterior deu prioridade clara à modernização da atual linha da Beira Alta e não deu prioridade clara à construção da nova linha da Aveiro, Viseu, Mangualde. É bom que fique também claro para todos, porque aqui fala-se muito da obra pública, das infraestruturas, mas é bom pedir responsabilidades a quem até esteve a governar já agora, não esteve só a apoiar o governo, até esteve a governar no governo anterior e até com responsabilidades nos fundos comunitários. Oh camaradas, aqui o desafio que temos é realmente fazer, é parar com as desculpas do não fazer e de fazer PowerPoints. O que eu vos quero dizer é, nós já lançámos obras concretas, não é fazer mais um PowerPoint. Das obras que temos no nosso plano de ferrovia até 2020, nós dissemos o que íamos fazer e já estamos a fazer. Já estamos a fazer na linha do Norte, já estamos a fazer na linha do Minho e já estamos a preparar os concursos para podermos fazer também os projetos aqui para a modernização da linha da Beira Alta. E como eu me comprometi,
Eu já escrevi à Comissária Europeia da tutela desta área para lhe pedir financiamento adicional para fazermos a linha Aveiro-Viseu-Mangualde. O Governo anterior não fez isto que estou a dizer. Vamos, portanto, fazer. Não vamos mudar outra vez o PET e não vamos mudar outra vez as obras. Vamos fazer as obras e vamos procurar obter esse financiamento adicional para fazer a nova linha. E vamos continuar a preparar os estudos, para ser bastante claro, estamos a acabar o concurso que nos deixaram para fazer o estudo prévio da Via dos Duques, vamos ter que escolher uma solução que seja sustentável financeiramente, vamos ter nós que encontrar uma solução financeira para fazer aquela obra, porque isso também não nos deixaram, e vamos continuar a lutar por esta obra. Não vamos desistir desta obra, mas vamos ter que ir à procura dos recursos para a fazer, porque isso foi também aquilo que não encontramos, camaradas. Vamos, sobretudo, fazer. Parar de fazer PowerPoints, parar de fazer anúncios e fazer obra. Foi assim no passado. Os que me conhecem aqui no distrito, que são muitos felizmente, sabem que deixámos marcas fortíssimas neste distrito. Com o complemento solidário para idosos, com o programa Pares que chegou a todo o distrito, que chegou a todo o país, deixámos muita obra que me orgulha muito e que nos orgulha muito como socialistas, porque fez muito pela coesão do nosso país. É isso que vamos procurar voltar a fazer no ciclo de 4 anos que estamos agora a enfrentar. E vamos fazer muito também no apoio ao investimento das nossas empresas, criador de emprego. Camaradas, estarei a lutar todos os dias com a minha equipa para que não faltem os recursos que estão previstos nos fundos comunitários e que estavam demasiado atrasados, estavam demasiado parados no apoio ao investimento, no apoio ao emprego, no apoio à coesão do nosso território. Estaremos também todos os dias, todos os meses, todos os anos a trabalhar convosco nos diversos momentos em que nos encontramos, nos muitos momentos em que trabalho com António Borges. Tivemos já vários momentos em que estivemos a trabalhar ao longo destes meses. Estive a trabalhar com o João Azevedo também, por exemplo, só por vos dar um outro exemplo, de uma reunião concreta que já tivemos sobre um tema concreto que o João nos quis levar. Estaremos a trabalhar assim cotidianamente com os nossos deputados, várias vezes já estivemos a falar sobre vários dos temas que já aqui referimos. Temos-lo feito cotidianamente, porque esta ligação entre o partido e o governo é absolutamente essencial, porque nós precisamos que a nossa mensagem chegue às pessoas, mas também precisamos que a mensagem das pessoas chegue ao governo. Nós não somos nenhuns iluminados. E quem está no terreno sente as populações e sabe o que é mais importante e pode nos fazer chegar essa informação, e é por isso, como disse o António Borges, já reunimos com a coordenação da nossa Secretária-Geral Adjunta, estivemos a definir prioridades, estivemos a trabalhar em conjunto e assim continuaremos a fazer. Porque, e é com isto que quero terminar, julgo que é muito importante o sucesso desta legislatura, desta maioria que se constituiu. É importante para o país, fará uma diferença enorme para o país, porque finalmente era possível uma alternativa, finalmente era possível recuperar os rendimentos dos portugueses, finalmente era possível apoiar os mais pobres, finalmente era possível retomar um conjunto de políticas que nos diziam sempre que não era possível, que não havia alternativa. Bom, nós mostramos cá e na Europa que era possível, mas vamos ter que o fazer cotidianamente, todos os dias, todos os meses, todos os anos, daqui para cada orçamento. Se esta maioria tiver sucesso, o país estará com mais coesão, com mais emprego, com mais crescimento económico, porque esses são os nossos principais propósitos. Mas esse é também um desafio importante, é também um resultado importante para preparar o próximo ciclo autárquico. Sim, daqui sai uma federação que tem uma responsabilidade enorme na preparação do próximo ciclo autárquico. E nós temos que ter todas as razões para ambicionar alto aqui no Distrito de Viseu, para trabalhar por muitas e boas vitórias, na base do muito e bom trabalho que fazem muitos autarcas socialistas em todo o Distrito de Viseu. Temos que construir um ciclo vitorioso nas próximas autárquicas, mas isso será mais fácil se os cidadãos reconhecerem que esta governação, esta alternativa responsável, que afinal mudou para positivo as suas vidas, está a funcionar, está a entregar resultados. É por isso que governar com sucesso agora, ao serviço das pessoas, será também a melhor forma de preparar as nossas vitórias no próximo ciclo autárquico. O desafio é, portanto, de todos nós. É de quem está no governo, é de quem está no Parlamento, é de quem está agora nas câmaras, é dos militantes de base, é de todos nós. Construir melhor para Portugal, construir mais futuro para Portugal, para também com isso termos a responsabilidade e os cidadãos darem-nos a responsabilidade de governar os seus territórios, de transformar os seus territórios, porque ao fim e ao cabo queremos, ambicionamos e merecemos que o próximo ciclo autárquico seja um ciclo de vitórias para o Partido Socialista. Força, camaradas, bom trabalho aqui em Viseu, viva a PS!